Shalom, shalom, amados. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Sejam bem-vindos a mais um culto ou pós-culto Glória de Sião Internacional. Nós fizemos a tradução de hoje, que é dia 23 de junho de 2024. E eu vou começar com o Shabat de ontem, com uma visão que a Lisa Lyons, uma visão não, um sonho que a Lisa Lyons teve no Shabat de ontem, antes de ontem, né, de sexta-feira. Ela se viu no seu sonho diante de um lago e havia uma pessoa ao lado dela que não era um crente, não era um crente em Cristo, não era um cristão, não era um seguidor, um discípulo de Jesus. E a pessoa falava assim para ela: "Você sabe o que está acontecendo? Não sabe? Você sabe o que está acontecendo?" E a pessoa, ela tinha um grande temor do Senhor. E a Lisa, nesse sonho, ela falou: olha, eu conheço o temor do Senhor. O que eu senti nesse dia foi um grau mais profundo do temor do Senhor. E de repente a pessoa sumiu, mas eu sabia que no sonho algo estava acontecendo sobre a terra que os ímpios estavam vendo e estavam tendo temor do Senhor. Isso me lembra, né, a visão de João no Apocalipse, no capítulo 6, no sexto selo, quando os homens se escondem e falam: quem pode, né? Quem pode subsistir contra a ira do Cordeiro? Eles veem que algo está acontecendo da parte do Cordeiro. Mas no sonho não falava sobre juízo, eu acho. Falava sobre talvez avivamento. Ela não fala qual era a sensação. Ela só falava que era uma grande sensação de temor do Senhor e que os ímpios também terão essa mesma sensação. E aí muda um pouco a cena do filme não, do sonho, e ela está diante desse lago e ela vê sair de dentro desse lago 4 ou 5 potros. Eram cavalos bem novinhos. E cada um desses potros, tipo, eles estavam já na época em que eles estão sendo preparados para serem cavalgados. E saíam esses 4 ou 5, se colocavam nas margens do lago e avançavam, e subiam mais 4 ou 5, e se colocavam e avançavam. E foram fileiras e fileiras e fileiras de cavalos saindo deste lago. E aí a cena mudou de novo e ela estava dentro da casa dela. Ela chegava em casa e ela via no aparadouro da casa dela vários desses capacetes que a gente usa para equitação. E ela via todos empilhados e ela falou assim, ela olhou e ela falou: puxa, eu nunca cavalguei de capacete. O povo no mundo cowboy não cavalga com capacete, né? E ela falou assim: nossa, a gente nunca usou, né? Mas ela viu os capacetes e o pensamento veio na mente dela: os cavalos estiveram aqui. E acabou o sonho. E ela está contando esse sonho na presença do Chuck, e o Chuck vai trazer uma interpretação que diz respeito ao movimento das tropas. Movimento das tropas. Anotou? Ok. E o Chuck diz assim: aparentemente estamos em tempos de paz, mas não é um momento de paz nesse futuro do seu sonho. Estou ajuntando e reunindo as tropas para corrermos, para que possam correr, as tropas possam correr com os cavalos. E se você não puder correr com os cavalos, não poderá contender, lutar contra os leões. Jeremias 12, 5. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Só esse versículo por enquanto. E então ele vira para nós e fala: como é que você se sente, se alinha, se encaixa nesse movimento, nessa movimentação de tropas nesse futuro muito próximo? Você tem uma tropa com a qual você pode correr com os cavalos? Prepare-se, esteja pronto. Cada leão está
Cada leão que está na encruzilhada, que está naquele lugar-chave que você precisa atravessar, onde você tem uma opção, um caminho a escolher, a cada encruzilhada haverá um leão esperando para te devorar. E o momento dessa encruzilhada é o momento de atravessar para sua promessa, e o leão está te esperando ali. Você precisa estar de tal maneira alinhado com as tropas de Deus, que ao chegar nessa encruzilhada, esse leão temerá o leão que está contigo, e o teu rugido de leãozinho será mais forte do que o rugido do leão que está ao derredor, buscando a quem possa devorar. Amém? Sim e amém. Senhor, nós te agradecemos porque o Brasil está chegando no momento do novo nascimento, no momento de atravessar para entrar em sua promessa. E o leãozinho Brasil está alinhado com as tuas tropas pelas nações. Levanta, Senhor, os teus intercessores, os teus guerreiros que correm com cavalos, que receberam sua montaria e aprenderam a cavalgar, e que com estes correrão e atravessarão e vencerão. Em nome de Jesus, o leãozinho Brasil atravessará, nascerá de novo e entrará no seu destino, no seu chamado e no seu futuro, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Amém. No culto de hoje, cujo título é O Inimigo Luta para nos desviar da promessa. O inimigo luta para nos desviar da promessa, nos fazer desviar da promessa. Em tudo nós temos uma escolha, amados. Nós podemos escolher o desvio do inimigo, nós podemos escolher a murmuração, a falta de perdão, nós podemos escolher o arrependimento, nós podemos escolher a maledicência, a calúnia, a difamação, nós podemos escolher perdoar, nós podemos escolher deixar o querer e o efetuar ser de fato do Senhor, nós podemos escolher passar 40 anos no deserto, nós podemos escolher permanecer no tabernáculo do deserto, nós podemos escolher avançar para o tabernáculo de Davi. Nós temos a escolha. Deus não viola nosso livre-arbítrio. Ele nos diz: você quer que o querer e o efetuar seja meu? Porque não há uma contradição em querer e o efetuar ser do Senhor e eu ainda ter livre-arbítrio, porque eu entrego o meu livre-arbítrio para Ele realizar o querer e o efetuar. Então, isso nós escolhemos. Se nós não escolhemos, nós não chegamos ainda na maturidade de filhos, de herdeiros, de guerreiros, de noiva, de esposa que está para se casar. Então, nós precisamos escolher aonde estamos em nossa jornada com o Senhor. Se vamos escolher abrir mão de tudo para sermos 100% dele e entregar tudo para ele, ou se nós vamos segurar algumas coisas. E essas coisas que nós seguramos, que nós pensamos que são nossas por direito, acabam nos impedindo de avançar. São princípios e protocolo do reino. E então, no louvor, nós ouvimos uma palavra de vestir a glória, de carregar a arca. Então, nós carregamos a arca que contém a glória de Deus e nós passamos a vestir a glória de Deus, porque Jesus é a glória de Deus, né? O tabernáculo, a presença de Deus vinha sobre o tabernáculo. Jesus é o tabernáculo. E ele é a glória de Deus. A glória de Deus está na face de Jesus, né? Então, se nós estamos dentro do tabernáculo vivo que é Jesus, a glória de Deus está em nós, habita em nós, na pessoa do Espírito Santo de Deus. E então nós estamos literalmente vestidos da glória de Deus. E numa das palavras que ao vestir essa glória de Deus, nós vamos também entrar numa libertação mais profunda da nossa linhagem pessoal, familiar e nacional. E isso vem com instruções para os próximos 21 dias. Então, nos próximos 21 dias, nós temos uma tarefa de, a toda a viração do dia, alegrar-nos no Senhor em agradecimento, em regozijo, em louvor.
pelo que ele fez e pelo que ele vai fazer, apesar, a despeito de nossa circunstância atual. Então, se você está numa fase da sua vida em que a nuvenzinha da família Adams está sobre a sua cabeça, primeiro que alguma coisa está muito errada aí. Não devia ter nenhuma nuvenzinha da família Adams na sua cabeça. Mas, se você está, deixa eu refrasear então, porque, né? Crente que anda debaixo da nuvinha da depressão da família Adams precisa se converter de novo. Misericórdia. Mas se você está numa fase em que as batalhas estão muito, muito difíceis e você se sente afundando, 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 e você está no seu último suspiro, e você está clamando, saia desse momento de afundar. Pensa Pedro afundando. O que ele fez? Olhou para as circunstâncias. Quando a gente afunda, quando a gente olha para as nossas circunstâncias, tudo pode estar péssimo, mas se você mantiver os olhos em Jesus, você dificilmente afunda. Você reconhece o que está acontecendo ao seu redor. Isso não é negar as dificuldades. Nós somos humanos, nós estamos nesse mundo, o mundo jaz no maligno, mas graças a Deus Jesus venceu o mundo. Então nós estamos com aquele que venceu o mundo, apesar de estarmos no mundo. Então a gente está reconhecendo que a coisa está muito difícil, né? A guerra está extremamente intensa, você sofreu algumas baixas, você não precisa negar isso, não é vergonha. Isso é fato. Nós muitas vezes tropeçamos. Mas nesse momento, o que você vai fazer a qualquer e todo custo é tirar os olhos das circunstâncias e voltar os olhos para Jesus. Porque nele, para ele e por ele são todas as coisas, inclusive a tua sobrevivência depende de olhar para a glória de Deus que está na face de Cristo, de entrar no seu abraço, de agarrar as suas vestes. Agarre nele a todo e qualquer custo e louve. Mas eu não sei pelo que eu vou louvar. Sabe, você é salvo, a sua salvação já é motivo suficiente para você louvar. Ele te tirou do mundo, ele te deu vida eterna, razão suficiente para você louvar. Ele já fez muitas coisas no seu passado, já te curou de muitas coisas, já te libertou de muitas coisas. Traga à memória essas coisas. E não tire os olhos dele. Louve. Então, a nossa lição de casa de 21 dias para a restauração e libertação do mais profundo da nossa linhagem e da linhagem do Brasil será adorar na viração do dia com alegria. E nós vamos pedir para o Senhor nos mostrar as raízes de iniquidade, transgressão, sangue inocente derramado, pecado, feitiçarias, bruxarias, encantamentos, tudo o que aconteceu no Brasil e na história das nossas gerações, até onde ele quiser nos mostrar. No caso do Brasil, eu sinto que nós precisamos buscar antes dos nossos indígenas atual, com os impérios dos maias, dos incas, daquela época. Tem que voltar lá para trás para fazer o traçar dessas linhas de maldição pelo Brasil. A gente vai nesse nível de passado, a gente volta para os nossos indígenas e o passado deles. Nós vamos para os conquistadores, o que os portugueses e os espanhóis trouxeram para a América Latina, América do Sul. Vamos para tribos, línguas, povos e nações que vieram como colonizadores ou imigrantes também depois da colonização, e vamos no hoje. Então, nós temos bastante lição de casa para 21 dias. Você que é guerreiro pela nação brasileira, se Deus te mostrar alguma coisa, compartilha conosco, porque nós não temos esse chamado. Nós ajudamos aqui, debaixo de uma unção que o Senhor dá muito específica para esse dia de culto, mas não é o nosso chamado ir caminhar pelo Brasil e descobrir o que aconteceu. Mas o Brasil e o remanescente do Brasil, o povo de Deus se beneficia quando os guerreiros que sabem o que estão fazendo vão e reportam, trazem o testemunho de volta, porque nós podemos então, porque nós somos a sua retaguarda. Você está indo, você tem os seus intercessores que estão guerreando por você, mas você traz o relatório de volta para a gente aprender com isso e saber o que o Espírito Santo está falando conosco, não só para todo o território brasileiro, mas quem sabe, de repente, para o nosso bairro. E nós temos muito a aprender uns com os outros, nós somos um corpo. E o Chuck até mencionou isso durante o culto, ele falou assim, olha, você está no meio de uma batalha em que o inimigo veio lutar e tentar roubar a sua promessa. E você olha e você fala, meu Deus, eu sozinho não consigo com esse demônio desse tamanho. E aí o Senhor, ele te deu uma revelação, mas não te deu toda a revelação. Ele te deu uma arma, não te deu todas as armas. Aí você olha para o lado e você fala,
Deus, o Senhor deu revelação para esse fulano aqui também. Vamos junto, fulano. Você tem essa revelação e essa arma, eu tenho essa revelação e essa arma, pelo menos é 2-1, né? Aí Deus fala, não, não, é 3-1, é 4-1, é 5-1, é 6-1, é 10-1, é 20-1, é 1000-1. E aí ele falou assim, olha para o pessoal na internet agora que estão em tudo quanto é nação da terra, é 1.000-1. Somos miríades de miríades, milhares de milhares, na mesma batalha. E então, quando você for batalhar pela sua herança, ou pela herança da sua nação, pela sua promessa, ou pela promessa da sua nação, faça com outros, saiba também que há outros que estão nessa mesma batalha. Nós não estamos sozinhos. O Brasil vai nascer de novo. O Brasil vai entrar na sua herança, vai entrar no seu chamado, vai entrar na sua promessa. O Brasil vai cumprir o seu destino, o seu desígnio em Deus, em nome de Jesus. Amém? Eu creio, eu creio. Em meio a essa palavra de resgatar a nossa herança, o Senhor deu uma palavra de happy hour. Deixa eu só abrir o próximo texto aqui. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Nós precisamos exultar, eu peguei duas versões diferentes aqui no português. Nós precisamos exultar quando cremos, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória. Ou crendo, alegrai-vos com gozo inefável e glorioso. Glorioso. Tem uma outra versão aqui que fala assim: credes e exultais com indescritível e glorioso júbilo. Aleluia. Esse é o chamado para esses 21 dias, de um júbilo incontido, um júbilo que é tão da sala do trono, que vai gerar o romper de cadeias por meio da verdadeira alegria do Senhor, que é Jesus Cristo em nós, a esperança da glória. Ele é a verdadeira alegria e pelo fruto do Espírito Santo nós também podemos manifestar e expressar e sentir e transbordar essa verdadeira alegria que temos em Cristo Jesus. Amém? Não é uma alegria mundana, é uma alegria de fato e de verdade. Nesse momento de estarmos na brecha, né? E nessa alegria, e em sabermos que nós não estamos sozinhos, o Keith lembrou de que quando o pai dele chegava em casa endemoniado e ia direto para espancar ele tinha uma babá ou uma empregada, uma funcionária que trabalhava lá nos anos 1960, e ela era uma senhora negra. E por que ele falou da senhora negra? Porque eles estão no meio desse Juneteenth, feriado que diz respeito à escravidão, ao fim da escravidão e à independência do Texas também, e a volta do Texas para dentro da União de Estados norte-americanos. É uma coisa bem histórica para eles lá. E no meio desse feriado ele conta isso, que nesse momento em que ele era um menino, havia alguém que Deus levantou para livrá-lo do mal, para ser intercessor. Então, havia dias em que o pai chegava endemoniado, querendo espancar, e ela se colocava na frente, às vezes com um rolo de macarrão. E uma mulher negra, nos anos 60, ela poderia ter sido morta, mas ela se posicionou para defender o objeto do seu desígnio, o seu destino era guardar aquelas crianças, era proteger aquelas crianças. E ela, como mulher de Deus, entendia aquilo muito bem, que Deus a colocou ali para servir e amar, servir a Deus amando e guardando aquelas vidas tão preciosas. E então nós estamos numa brecha, nos posicionando para livrar o Brasil de algo. E por isso Deus está chamando os intercessores, os guerreiros do Brasil. Todos nós somos sacerdócio santo e real. Logo, todos somos de alguma maneira mediadores, intercessores, aqueles que estão entre a nação e Deus. Somos pedras vivas da Nova Jerusalém. Nós somos o portal entre céus e terra. Nós somos o tabernáculo que recebe a glória de Deus dos céus e a faz aterrissar sobre a terra.
Então, nós temos um papel chave neste momento em favor do nosso Brasil, se nós nos posicionarmos e sempre que o Espírito Santo disser, libera a palavra, nós liberaremos a palavra de glória, de bênção, para que o Brasil seja alinhado. Mas nós precisamos estar nessa brecha pelo Brasil, na brecha que o Senhor colocar cada um de nós. Cada um tem uma função. O general do general do general, sei lá, Valnice Milhões, vai estar numa brecha diferente da minha, porque eu não sou a Valnice, eu não tenho, né? Eu não tenho essa patente que ela tem. Então, cada um de nós, dentro da nossa função, sabendo do nosso alinhamento com o Senhor, sabendo que estamos no centro da sua vontade, mesmo que estejamos aos trancos e barrancos, nós servimos um Deus que é cheio de graça, de misericórdia, de compaixão. Então, Ele sabe das nossas fraquezas e nós estamos constantemente buscando estarmos centrados nele, alinhados com Ele, vencedores com Ele. Mais do que vencedores, porque Ele é. Então, em momento nenhum, amado, saia do tabernáculo. Em momento algum, saia do tabernáculo vivo que é Jesus. Ele é o rei e ele é o reino, e os nascidos de novo veem o reino e entram no reino, e não diz que saem, permanecem no reino, e permanecem no reino, descobrindo qual é o seu chamado, qual é o seu propósito em Cristo para o cumprir. E parte do nosso propósito é o de intercessores e guerreiros. Nós somos herdeiros, filhos, somos soldados. Alguns somos comandantes, outros generais, alguns tenentes. Temos diversos lugares e patentes no corpo de Cristo. O importante é que estamos no corpo. E o importante também é que o cotovelo não busca seu punho, que não busca seu dedão do pé. Cada um tem uma função diferente e um tentando ser o outro vai atrapalhar e vai dar ruim. Corpo dividido não prospera, não avança. Então não vamos ser um corpo dividido, vamos entender quem somos, onde estamos, aqui viemos e vamos obedecer ao Senhor Jesus cabalmente, palavra por palavra. Ipsilíteres, o que ele falar, a gente faz, o que ele não falar, a gente espera. Amém? E então nós precisamos ser levantados nesses 21 dias, na viração de cada dia, juntos. Mas haverá momentos durante o dia em que o Espírito Santo falar, é viração do dia, é viração do dia para alguns. Por quê? Porque nós estamos entrando nessa intercessão de 21 dias na viração pela alegria e para que nós entremos no alinhamento do Senhor e saremos a nossa herança, rompamos e quebremos as cadeias de gerações hereditárias que existem para nós e para os nossos e para o nosso Brasil. E haverá alguns dos nossos, por quem nós oramos, em que em alguns momentos podem estar prestes a voltar para o vício com base naquela maldição hereditária que os está atraindo. E esse é o momento que para alguns o Espírito Santo dirá, é viração do dia, é agora, e você vai parar o que você está fazendo. E você vai entrar na intercessão como se fosse a viração, ou você vai entrar na alegria do Senhor. E você, talvez sabendo, talvez sem saber, talvez o Espírito Santo te mostre, talvez não. Você vai estar se posicionando como a senhora com o negócio, o rolo de macarrão. Você vai estar se posicionando na brecha por alguém que está prestes a ceder e cair no seu vício. Ok? Então, muito importante nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, porque nós vamos fazer por nós e vamos fazer por outros de acordo com o chamado do Espírito Santo. Então, se o teu alarme vai tocar ainda 5, 6, 7 horas da noite e você está lá, aquela coisa do Espírito Santo falando, alegria é agora, a viração é agora. Você olha no relógio e fala, mas são 3 horas da tarde, Deus. Ah, lembrei. Entra. Entra na tua adoração da viração, se quiser entra 2 vezes, depois entra de novo, o que o Espírito Santo mandar. Mas lembre-se, pode ser que Deus faça em outro horário, porque Ele está te colocando na brecha por outra pessoa. Se você não entender, melhor, ora em línguas. Adora, se alegra e ora em línguas. Às vezes é melhor, é mais seguro. Quando a gente não sabe o que está fazendo, o Espírito Santo assume tudo, né? Quando a gente pensa que sabe, às vezes vai e faz o que não deve e acaba levando toda a retaliação, e aí fica mimimi com Deus e fala, não faço mais também, né? Às vezes o nosso mimimi é maior do que a nossa maturidade 1000 vezes. Então, cuidado.
É tempo e lugar de transformação e reforma. É tempo e lugar de transformação e reforma. É tempo e lugar de transformação e reforma. 21 dias, viração do dia. A palavra do Chuck no culto, a palavra, foi que nessa era da guerra, nós precisamos reconhecer o inimigo lutando para nos, se esforçando, batalhando, guerreando, para nos tirar do caminho certo para a nossa promessa. Como ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso tirando a visão e logo nos dando a aparência de que nós não temos a provisão, a provisão. O que é provisão? Nós estamos muito mal habituados a pensar que provisão e prosperidade é sempre a ver com dinheiro, porque nos nossos cultos, infelizmente, óbvio que eu estou generalizando, nós temos o culto do louvor, o culto dos avisos, o culto do dízimo e o culto da palavra, né? Tem dois cultos totalmente desnecessários aqui, que é o culto dos avisos e o culto do dízimo. Me poupe. Né? Eu já participei de igrejas que o culto do dízimo é um culto à parte que dura mais de meia hora. Às vezes dura mais que o culto da palavra. O crente está na igreja 3 horas, só 30 minutos ele louvou, dependendo do tipo de louvor e adoração, ele não adorou nem 30 segundos. Jesus não foi o centro de nada. Ele não é o centro do aviso, ele não é o centro do dízimo, ele não é o centro da palavra, e aí na hora do louvor, o crente é o centro do louvor, porque a canção é toda para aliviar o coração do crente. Logo, nós não fomos cultuar a Deus, nós fomos passar 3 horas, né? Então, estou generalizando, óbvio, não se ofenda. Mas nós precisamos lembrar que nós estamos numa era em que a gente estava falando de provisão, né? O que é provisão? Provisão não está ligado à prosperidade, também não está ligada ao dinheiro. Como eu sei disso? Porque Jesus é Yahvé, Jeová Rafá, Jeová Jiré, certo? Yiré, Yehová Yiré. O que é essa provisão? O que é esse suficiente que Deus nos dá? O cordeiro. A provisão é o cordeiro. A provisão é o sacrifício que me faz ter vida eterna. É o sacrifício que me dá acesso à visão e logo me dá acesso à provisão para que nós possamos alcançar a visão. E essa provisão, ela tem vários aspectos. Ela vem com conhecimento, revelação, ela vem com fruto do Espírito, dons do Espírito, ela vem com armas, ferramentas, instrumentos, ela vem com o financeiro necessário para fazer certas coisas, é só um pequeno aspecto. Ela vem com. Tinha um monte de outras coisas que passaram pela minha mente e sumiram agora. Mas vocês entenderam. Sem o sacrifício do cordeiro, nós não temos nada mais para conseguir alcançar a promessa temporal. Porque nós já temos a promessa eterna. E agora nós estamos aqui numa batalha terrena com acesso às dimensões do Espírito, porque céus e terra se unem em nós, que somos portais ambulantes, escadas de Jacó, sobre a qual, né, sobem e descem os anjos do Senhor, se estivermos descansando na pedra, na rocha que é Jesus. Então, com tudo isso de contexto, você vê que a provisão do Cordeiro abre tudo isso para que nós possamos agora guerrear pela nossa nação, pelo nosso destino, pelo nosso chamado, pelo chamado dos nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos, pelo chamado dos nossos vizinhos, dos nossos irmãos, os nossos sobrinhos, aqueles que ainda não alcançaram, e pelo chamado da nossa nação. Veja como o evangelho, a provisão do evangelho, ela não é para mim, ela é para o reino, para que vidas, para que a humanidade entre na provisão do Cordeiro e entre no seu chamado, para que céus e terra se fundam, se unam na segunda vinda do Cordeiro com o maior número de vidas nessa colheita possível. Amém, amados?
Então a gente precisa parar de olhar para si, mimimi, mamamumu, e começar a olhar para Jesus e ver o que ele está vendo. Ele nos dá uma visão profética, uma visão do futuro da nação, uma visão do nosso futuro dentro do futuro da nossa nação. Não é só para o meu bem-estar vai ser suprido no processo, mas não é a respeito disso primariamente, primordialmente falando. É a respeito dele e do reino dele e das muitas e muitas vidas que ainda não chegaram até ele. E então, nós estamos numa era de guerrear para desbloquear a provisão, aquilo que vai nos ajudar a alcançar a visão profética que Deus nos deu para nós, dentro do chamado da nossa nação, dentro do chamado de toda a humanidade, agora na segunda vinda de Cristo, com grande colheita que está por vir, sendo nós trabalhadores dessa grande seara. Precisamos começar a enxergar a perspectiva de Deus, a perspectiva do reino que Deus tem. O que Deus fala a respeito do seu reino? O que ele está enxergando? Porque nós enxergamos o nosso reino. Nós temos uma visão muito temporal, muito terrena, muito natural. E Deus, e muito assim, né? Nosso foco, ele é míope, ele é muito pequenininho, ele é muito fechado. E Deus tem uma visão totalmente ampla, ele enxerga passado, presente e futuro, toda a humanidade, passado, presente e futuro, todo pecado, iniquidade, transgressão, passado, presente e futuro, e toda a promessa e bênção, passado, presente e futuro. Ele vê antes do Gênesis, ele vê Gênesis 3:15, ele vê cada aliança, ele vê a cruz, ele vê a ascensão, ele vê toda a igreja nos últimos 2000 anos e ele vê a segunda vinda de Cristo e o milênio e o pós-milênio. Ele está enxergando tudo ao mesmo tempo e cabe a nós ascender em adoração para perguntar, Deus, nesse momento onde eu estou no teu cronos, qual é o teu kairós que virá intervir nesse momento através deste portal vivo que sou eu? Não é mais tempo de ser independente. Não é mais tempo de minha vontade. É tempo de saber que Deus está observando. Nós podemos fugir de Deus, nós podemos querer nos esconder de Deus. Eu posso subir no mais alto céu, eu posso descer no mais profundo do Hades, ou do abismo, ou de onde quer que seja, Deus está lá olhando. Então, saber, Ele está sempre vendo tudo, Ele está conosco em todos os lugares, se nós realmente quisermos que Ele esteja. Se Ele não estiver, Ele pelo menos está vendo onde estamos. Não tem como fugir dele. O que nós precisamos fazer é escolher nos submetermos a Ele, escolher estarmos debaixo da sua cobertura, escolher que o querer e o efetuar em nossas vidas seja totalmente dele. Isso é uma escolha. Então, aí eu tenho o livre-arbítrio, Deus não me fez robô, ele não me manipula. Não, ele não me manipula. Mas ele me deu esse livre-arbítrio para eu me render de volta a ele, para eu me submeter de volta a ele, para que o seu querer e efetuar sejam ativos em minha vida. Por quê? Porque eu sei que eu fui criado nele. Eu já fui criado submisso a ele. Então, na queda, eu saí debaixo dessa submissão, me tornei independente e agora eu não sou pleno. Eu preciso ser pleno quando eu volto a me submeter ao Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e do universo, meu papai. O meu papai fez algo em mim que me liga a ele. E eu preciso escolher ter essa ligação, como era no Éden, que eu perdi, e ter essa relação e essa ligação restaurada em Cristo Jesus, mas não tê-la restaurada como a minha alma caída acha que é para ser. Como eu quero, na hora que eu quero, na proporção que eu quero, não funciona assim. É pleno, é 100%, é total. Jesus não falava nada que não tivesse ouvido o Pai falar e não fazia nada que ele não tivesse visto o Pai fazer. Ele é o perfeito modelo de como fomos criados para ser. E assim nós podemos escolher ser. Você pode escolher ser meia boca, em algum momento você vai perceber que você não é. Ou você pode escolher ser plenamente filho, plenamente pedra viva, plenamente coluna do santuário, plenamente herdeiro, co-herdeiro, guerreiro, intercessor, adorador, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdócio santo e real.
Mas a sua escolha é pro tudo ou pro nada, não tem pro mais ou menos. Deus não negocia no mais ou menos. Deus não tem um pé aqui, um pé ali. Nós também não podemos ter um pé no mundo e um pé na glória. Não, nosso livre-arbítrio serve para escolher. As nossas escolhas são tudo ou nada. Eu não gostei, problema seu. Não foi você que criou o universo. O dia que você criar o seu universo, você estabelece as regras. Fica a dica. Se não escolhermos, nos submetermos, acabamos perdendo a plenitude do plano de Deus para nós. O perfeito, o pleno, o abundante, o eterno. Nesse tempo, nós vamos guerrear com o Pei, com a palavra, com a voz. Nós vamos entrar pelas portas. Se eu conseguisse enxergar a minha própria letra, né, seria muito bom. Nós vamos entrar pelas portas para alcançar o próximo nível de provisão e prosperidade, de tudo aquilo que a gente falou que era provisão e prosperidade, e nós vamos semear no nosso futuro. Então, igualmente, quando a gente fala em semear, a gente não está falando só de finanças, a gente está falando de tudo o que inclui. Então, é sacrifício, é finanças, é dons, serviço. Se você tem um monte de dom, de instrumento, de ferramenta, de arma que o Senhor te deu e você não usa, para que você tem? Então, você tem para usar, e isso é serviço. Na intercessão, na guerra, no alimentar dos pobres, no cuidar das viúvas e dos órfãos. Isso você vai fazer na intercessão e você vai fazer na semeadura de finanças também, porque nesse mundo nada funciona sem. E você vai lembrar que toda vez que alguém levava para o templo um sacrifício, aquilo custava o que para nós hoje é dinheiro. Então, é difícil dissociar, por isso todo mundo prega, mas ninguém entende a essência da coisa. Então, nós precisamos entender a essência de quando você tem a semeadura em moeda, o que você está entregando ao Senhor, que é fruto daquilo que Ele já te deu, porque Ele que te deu o emprego, Ele que te deu o trabalho. Ah, mas não vai sobrar para nada. Para Coca-Cola serve. E sobra, né? Então, vai ter com Jesus, cabra. Né? Nós temos dois pesos e duas medidas quando a gente chega para o Senhor. Ele nos dá 1.000, a gente devolve 2. E não entende por que a gente não está avançando. Porque esse 2 é para ele, mas é para servir. É para servir pessoas. Então, onde está a nossa compaixão? Onde está... Ai, mas eu não confio no pastor. Então, meu filho, está no lugar errado. Se você não confia no lugar onde você entrega seu dízimo, sua oferta, seja qual for o seu entendimento de semeadura, se você nunca semeia porque você não sabe para onde vai, seu coração está no lugar errado também. Porque você não semeia porque você sabe para onde vai, você semeia porque Deus mandou. Deus mandou você fazer justiça. Se aquela pessoa vai receber e vai usar direito ou não, não é mais problema seu, é problema dela. Mas o seu coração esteve certo e reto em obedecer ao Senhor e semear, mesmo quando você não gostou de fazer aquilo. Obedecer a Deus não significa fazer o que você quer fazer porque você concorda com Ele. Deus vai te tirar da sua zona de conforto muitas vezes. Cabe a nós sair da zona de conforto como um sacrifício vivo ao Senhor e se submeter a Ele, quer nós gostemos, quer não. Deus não espera você concordar com Ele, mesmo porque nós não temos a capacidade para entender metade do que Ele está pedindo. Então, ouve e obedece, ponto. Depois, com o tempo você vai perguntando para ele, e ele vai te trazendo revelação, 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 ele vai fundamentando o seu entendimento até você entender aquilo, e aí quando você entender aquilo, vai te abrir outra gama de perguntas que você não vai entender, e aí você começa o processo de novo, com essa fundamentação nova. Tudo bem? Então, o que acontece? Deus dá uma palavra profética, e o que me gera visão, o que me ajuda a avançar, eu entro nessa jornada da Terra Prometida, aonde eu vou ter também a prosperidade, a provisão para alcançar o que eu preciso. Então, Deus tirou o povo do Egito, deu uma visão profética em que eles iam entrar numa terra prometida. Eles trabalharam, semearam, buscaram, foram fundamentados até o dia que eles tinham de entrar nessa terra. Nessa terra, Deus deu a provisão para o novo momento em que eles estavam na terra. Então, no jardim, não. No jardim, eles tinham a provisão das árvores, eles tinham todo o jardim. Quando eles chegaram no deserto, eles tinham a provisão do maná que caía do céu, das codornizes que caíam do céu, de tudo que Deus dava sobrenaturalmente. Quando eles entraram na Terra Prometida, aquela provisão do deserto cessou e houve um outro modo de provisão, porque a visão agora era estabelecer o reino de Deus na terra por meio de Israel,
sendo o filho profético do qual sairia o Messias. Então você vê que a provisão mudou. Era uma no Egito, era uma no deserto, era outra na Terra Prometida, vai ser outra, é outra agora. Então a gente vai mudando dessa visão de acordo com a visão, a provisão muda de acordo com a visão. Agora vamos dizer que você não recebeu uma palavra profética do Senhor, então você não tem visão, a sua provisão vai ficar bloqueada, porque você não tem visão. Para que você vai receber provisão se você não tem visão? É provisão, é o sustento da visão. Está me entendendo? Muitos de nós não temos a provisão porque nós não temos a visão inicial. Então, para que eu preciso de provisão se eu não tenho visão? Busque a visão do que o Senhor tem para você. E então deixa Deus alinhar você mesmo para receber essa provisão e depois use a provisão em prol da visão. Não para qualquer outra coisa que você quiser, senão acontece o bloqueio de novo, porque nós não fomos fiel no pouco que o Senhor deu, como é que Ele vai nos colocar sobre o muito? Não é verdade? Se nós não temos a provisão, porque não tivemos a visão, nós acabamos saindo da proteção das fronteiras que Deus estabeleceu, porque nós não tínhamos a visão. Então, a visão, ela estabelece fronteiras. A visão da terra prometida estabeleceu uma fronteira dessas terras, e o povo tinha isso. A visão da lei, sendo a fronteira do povo, se você quebra a lei, você sai de dentro da proteção de Deus. Então, quando nós não temos a visão, nós não temos as fronteiras. O povo saiu do deserto com a lei para entrar na visão da terra prometida com aquela provisão anterior. A provisão de uma coisa acabou, a provisão que caía do céu, a comida acabou, mas a provisão da lei entrou junto na terra prometida e foi o que segurou o povo unido até a vinda do Messias. Não podia jogar fora essa fronteira. Deus nos dá fronteira. Se nós saímos sem a fronteira, sem a lei do Senhor, sem a visão, nós não temos nem provisão e nós nem sabemos onde estamos. Nós nos encontramos perdidos. Então, se você se vê perdido, patinando, sem saber, você não enxerga nem para trás, nem para frente, nem para o alto, nem para baixo, você está totalmente a esmo no seu cristianismo, na sua jornada com o Senhor, você não tem um alvo, você não tem uma visão, você não tem nada, para. Se arrepende, vai de joelhos diante do Senhor, fala, Senhor, cara, tô perdidaço, não sei o que eu tô fazendo aqui, eu te perdi em algum lugar. Aonde que eu te perdi, Deus? Lembra da palavra de Deus para Éfeso, a igreja de Éfeso. Você perdeu o seu primeiro amor. Eu preciso que você volte a realizar as primeiras obras, e para isso você precisa recuperar o seu primeiro amor. Lembre-se quem você é em Cristo. Por que você é cristão mesmo? Ai, porque Jesus morreu na cruz por mim, porque eu estava perdidaço e precisava dele, estava indo para o abismo do inferno, e ele me mostrou que eu estava indo para esse abismo e eu não queria mais ir para esse abismo eternamente sem Deus, então ele me mostrou que o caminho era Jesus. Ok. Lembre-se do evangelho do reino, aquele que você ouviu lá atrás. Começa por aí. Começa por aí. E aí, aos pouquinhos, vai lendo a palavra de novo, vai ler João, vai ler Mateus, vai ler de novo a respeito de Jesus, se lembra da onde ele te tirou, e começa de novo e fala, Deus, me dá uma visão. Eu preciso de uma visão. O Senhor me tirou, mas eu não estou dentro de um contexto eu. O Senhor tirou a muitos e eu não quero andar sozinho, eu nem posso andar sozinho, eu sou parte de um corpo que é o corpo de Cristo. Me mostra aonde eu vou andar com algumas pessoas e qual é o alvo que o Senhor tem dentro deste quadro maior do zoom out, do teu plano de redenção sobre o Brasil, sobre a terra, sobre a sua nação, onde você estiver. Pede para Deus te mostrar qual é o seu papel, qual é o seu destino, qual é a sua função, qual é a sua terra prometida, o que Ele vai te dar, qual é a provisão de armas, instrumentos, ferramentas, qual é a provisão física, a provisão tangível e a provisão espiritual. Tenha esse tempo de reformulação, de reformatação com Ele. Ele não quer que você fique sozinho, Ele tem o maior prazer em te ajudar a entrar nos eixos de novo. Amém? Ele não te abandonou, não te deixa, não te larga, não te esquece. Nós aqui muitas vezes, infelizmente, damos as costas ao nosso amado. Mas ele está sempre batendo a porta. Cabe a nós ouvirmos
a abrirmos a porta para que ele possa entrar e cear conosco. Amém? E por fim, o Chuck trouxe uma palavra de coroa, que eu não sei se eu entendi, então não sei se eu consigo passar para vocês. O termo que ele usou, o termo hebraico que ele usou, é encontrado somente 3 vezes na Bíblia, no livro de Esther. E então, vamos ver se eu acho aqui. Um texto para vocês. Vamos lá no livro de Esther. Esther 1:11, 2:17, 6:8 e 8:15. 4 vezes. Vamos lá. Vamos lá no primeiro. Keter. Keter. É um kaf, um tav e um resh. A palavra coroa aqui. E ela é traduzida, ela significa coroa mesmo, e eu imagino que o Chuck tenha feito uma análise semântica do termo, e ele chegou em existência ou extinção. Então, nós precisamos receber a coroa que Deus tem para nós. É uma coroa de autoridade, é uma coroa de governo, e muitos de nós não está utilizando, vestindo essa coroa que Deus tem. E depende, você usar ou não usar é a diferença entre a nossa existência e a nossa extinção. No caso de Esther, se ela não usasse a coroa, haveria a extinção dos judeus, mas porque ela escolheu vestir aquela autoridade, houve a extensão da existência dos judeus. E o Senhor, ele vem trazendo ao longo da história grandes transições na vida do povo de Israel para nosso exemplo. Então a gente vai de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó, de Jacó para José, 400 a 430 anos eles passam no Egito, e aí eles se tornam nação ali no Sinai, e vão passar pelo deserto, com o tabernáculo de Moisés no deserto, antes de entrar na terra prometida e usufruir do tabernáculo de Davi. E então nós passamos por todo esse trajeto para chegar na coroa do leão da tribo de Judá, porque nós somos do corpo do leão da tribo de Judá. Nós somos do corpo do próprio Messias, que é o rei de Israel e o rei de todas as nações da terra. Essa é a coroa que ele quer nos dar. E então nós podemos escolher. Eu já falei um pouquinho sobre isso, mas eu falei antes de olhar na minha página aqui. Então eu vou falar um pouquinho de novo, só para ver se eu não perdi nada. Nós passamos pela transição do deserto e o tabernáculo no deserto antes de chegar. E eu disse assim, a gente escolhe, né? Quanto tempo a gente quer passar nesse deserto? A gente quer ficar ou a gente quer atravessar? Porque eu estou apavorada, tem um monte de gigante lá, então eu vou ficar aqui. Mas espera aí, eu não posso ficar de eterno num lugar de transição. Não tem cabimento. É como se você tivesse... Seu pai comprou uma casa num outro país, é uma mansão gloriosa, maravilhosa, incrível, e entraram uns poceiros lá que invadiram a casa. E aí você está num país da África que não tem absolutamente nada, você mora numa cabaninha de palha e você está com a sua herança lá que você não quer ir, mas aí você tem que sair da sua cabaninha de palha. Então você sai da sua cabaninha de palha e começa na jornada, e aí você chega lá, ups, não dá para entrar, tô apavorado, e volta, só que você não tem como voltar, porque eles saíram do Egito, não tinham como voltar. Então eles ficaram no meio do caminho, no limbo, sem futuro, sem destino, não tinha para onde voltar e não tinha para onde avançar, mas tinha para onde avançar, mas eles não tinham a vontade, a coragem, a ousadia, a fé de crer na promessa de Deus, que quando eles chegassem lá, Deus ia limpar a casa. Ia usá-los para limpar a casa, né? Talvez o medo fosse de arregaçar as mãos, pôr a mão na massa. O que nos impede, o que nos bloqueia? Murmuração, medo, incredulidade, dúvida. Murmuração, medo, incredulidade, dúvida. Falta de perdão, acrescenta. De novo, murmuração, medo, falta de incredulidade, dúvida. Medo, incredulidade, dúvida, falta de perdão. Murmuração.
Começamos a maldizer as promessas como fizeram os espias, mas a coroa está lá. Que o leão de Judá só ia surgir quando o povo estivesse nessa terra. Tinha de ter um Davi para estabelecer um princípio e um protocolo para o tabernáculo de Davi, que seria o princípio e o protocolo do que nós temos hoje. Um tabernáculo que não está só num lugar e que não é físico, que nós somos uma tenda. Nós habitamos dentro de uma outra tenda. Então, eu sou uma tenda que habita dentro do tabernáculo vivo, que é Jesus, e essa tenda recebe a glória de Deus e o assento do Espírito Santo de Deus. Eu nele e ele em mim. Eu nele e ele em mim. Você nele e ele em ti. E aí? Vamos jogar fora o medo? Vamos jogar fora a incredulidade? Vamos jogar fora a dúvida e a murmuração e a falta de perdão? Vamos parar de maldizer e caluniar a promessa que Deus deu, achando que ele não sabe o que ele está fazendo, se ele é Deus, achando que nós sabemos mais do que ele. Vamos crer que ele tem uma restauração para a nossa nação e que os poceiros vão sair da terra. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, que é entrar na terra e tomar posse, passo a passo, a passo a passo, com as declarações da visão de Deus, da promessa de Deus. Isso nós podemos fazer. Nós já estamos aqui na nossa nação. Nós temos acesso aos seus quarteirões, nós temos acesso aos seus solos em várias cidades. Então, que nós saiamos nessa semana, lembrando disso, declarando a promessa e a palavra de Deus sobre a nossa nação, de acordo com o destino e o chamado que Ele nos deu. Amém? Vamos ser ousados, corajosos, destemidos e simplesmente corresponder com o Espírito Santo em meio às nossas caminhadas por aqui. Amém? Deus vai nos trazer a restauração e nós precisamos parar de novo. Ele falou e eu falei de novo, Deus já vai repetir a mesma coisa. Ele falou, não é para você ficar olhando por que seu irmão é tão favorecido. Para de olhar. Ah, mas para ela é fácil fazer isso porque ela tem. Meu querido, quando que o cotovelo vai parar de ter dor? Porque olha para o outro pedaço do corpo e acha que o outro pedaço do corpo é favorecido. Olha lá, porque o coração trabalha o tempo todo, mas ele está protegido. Olha lá, porque a mão faz um monte de coisa toda hora. Ela toca piano, ela toca instrumento, ela pega as coisas, ela lava o resto do corpo. Não, é porque a mão é tão privilegiada assim? Meu Deus, ela não para de trabalhar o dia inteiro. Raios, né? Dá uma folga para a mão, não. Você acha que ela é a última batatinha do saco, mas é porque, na verdade, você não quer olhar para você e valorizar quem você é. Você não está querendo saber qual é o seu destino em Deus. Porque a mão não chega em lugar nenhum, cotovelo dolorido, se não for você. Então comece, pare de reclamar, pare de murmurar, pare de competir e comparar-se com os outros e comece a exercer a sua função com excelência, ainda que sejam 4, 5 movimentos, só não interessa. Interessa que você o realize na hora certa, no grau certo, com a excelência que o Senhor requer, porque você não está fazendo pela mão, você está fazendo por Ele e porque você faz parte do corpo dele. Outra perspectiva, outra ótica, outra visão, amados. Eu achei interessante porque no meio do louvor eu tive uma visão, no meio do envio de alguém. Alguém estava sendo enviado para algum lugar e o Senhor me mostrou uma armadilha e o Senhor falou assim: não vá nem para a direita nem para a esquerda, pare na frente dessa armadilha e espere. O Senhor vai construir uma ponte, você vai atravessar por cima. E aí o Chuck falou assim: para alguns, né? Você vai conseguir transpor esse problema nessa encruzilhada de alguma maneira. Alguns Deus vai mandar pela direita, outros pela esquerda, outros vão passar por baixo, outros vão atravessar, outros vão por cima. Eu falei, a minha ponte aí. Realmente, amados, nós precisamos ouvir o Espírito Santo. O inimigo, como nunca antes, vai aumentar a luta. Ele vai aumentar
as tentações, as provações. Lembra, Deus não tenta ninguém, mas ele permite as provações. E o inimigo nos tenta, e ele permite a tentação. Deus permite a tentação do inimigo. Ele vem com a cenourinha, ele vem com a armadilha, e nós que estamos andando, se estivermos andando com o Espírito Santo, nós não estamos andando nem na frente, nem atrás, nem do lado. A gente está andando junto com ele. É grude, absolutamente grude. E aí, quando ele para, você para. Opa, o Senhor mandou parar. Aí você observa, oh, achei um buraco enorme coberto com folhas, que nem a gente vê nos filmes, né? Uma armadilha. E aí você espera, você não presume, eu vou por aqui, talvez tenha outro aqui, talvez tenha outro aqui, sei lá. Você para e espera, Espírito Santo. Qual é a jogada aqui? E ele vai falar, salta, ele vai falar, vai pela direita, vai pela esquerda, cava por baixo, vou te construir uma ponte. Ele que vai mandar. Mas isso requer que nós estejamos ouvindo, para nós podermos obedecer. Amém? Agora, se você nem vai obedecer, o que adianta Deus falar? Aí Deus nunca fala assim, para. Você para ouvir? E quando você ouve, você obedece? Ou você fica perguntando, questionando, duvidando? Deus tem mais que fazer da vida, né, gente? Pelo amor. Então, se você já é uma pessoa desobediente, por que você está reclamando que Deus não fala com você? Ele já falou um monte, você nunca obedeceu direito. Sempre questionou, achou uma desculpa esfarrapada, reclamou do método de Deus. Ah, porque lá tem um monte de gigante. Estava assistindo The Chosen esses dias. O coitado do Judas, que não entende bulhufas do que está acontecendo, ele quer guardar um cofrinho extra para ter uma garantia de que se acabar o dinheiro, a gente tem onde buscar para fazer a obra. Mas Deus multiplica pães e peixes. Se Deus multiplica, ele tira a moeda da boca do peixe. Se Deus precisar da provisão, ele traz a provisão de maneira sobrenatural. Pare de fazer desvios e contornos e acrescentar nos planos e no entendimento de Deus com seu entendimento carnal, almático. Vai dar ruim, com certeza. Respira, aprende a confiar no Senhor. Nós precisamos aprender a confiar 100% no Senhor, amados. Esses são os tempos, Deus está nos preparando para esses tempos em que não vai dar tempo de brigar com Ele, só vai dar tempo de ouvir e obedecer imediatamente. É obediência rápida, imediata. Amém? E na última das últimas palavras, ele trouxe toda uma história, a gente não vai entrar, tem um monte de texto aqui, mas se você quiser, eu vou te dar uma lista de textos, anota aí. Eu não vou repetir, tá? Eu vou dar para você uma lista de textos, você lê o texto com contexto. 1 Coríntios 12, os dons que o Senhor nos dá para prosperar. Tabernáculo de Davi, Amós 9, de 11 a 12, Atos 15, 16 e 17. Mateus 6, 33. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o resto Deus vai acrescentar. Para de ficar preocupado com as coisas que estão por vir, basta cada dia o seu mal. Então é hoje, foco nele, hoje. Gênesis 45, 11. Ele está falando um pouquinho aqui do chamado de José. Provérbios 3, 27 a 28. Gênesis 49, 22 a 26. A bênção de José, né, que foi traído pelos seus irmãos, pela esposa de Potifar, mas em momento algum ele tirou a coroa que Deus havia dado para ele do seu chamado e do seu destino. Se tornou o governador do Egito para Faraó. Neemias 4, 4, como é que ele ia consertar aquelas muralhas e Deus fala para ele. Ele fala para Deus, o que eu vou fazer? E Deus falou, o que você vai fazer? Né? Tipo, uma conversa entre Chuck e Deus acontece assim, ele transportou para o Neemias, e o Neemias foi lá para ver como é que estava a situação da coisa, e aí veio a estratégia do Senhor. História de Gideão, Juízes, capítulo 6, de 3 a 4. O inimigo levantou amalequitas, midianitas, o povo do Oriente, eram 3.000 contra 1, né? Mas Deus, com muito menos, conseguiu desbaratar todo o inimigo. Por quê? Porque o povo clamou e Gideão obedeceu. 1 Samuel 30, versículo 6, onde depois da guerra, ou antes da guerra de Ziclag, né, quando, na verdade, depois da guerra, quando aconteceu a ocasião de Ziclag,
E Davi voltou da guerra, uma guerra que o Senhor esteve com ele, eles voltaram e tinham saqueado tudo, levado as mulheres e tudo. E ele, até os amigos dele já queriam matá-lo, né? E ele vai, Senhor SOS. Mas ele se reanima na presença do Senhor, e esse era o foco do texto, que Davi ele se fortaleceu no Senhor. Que Deus, muita turbulência, minha alma tá fora do prumo total, eu tô quase que, eu tô num luto, eu tô sendo atacado, perseguido. O Senhor é meu Deus. Ah, ok, realinhou, fortaleceu, reajuntou tudo aqui. O que eu faço, Deus? Vai. Vai e recupera tudo. Vai, persegue e recupera tudo. E ele recuperou tudo. E aí o Chuck falou assim: você vai recuperar coisas que você não quer, né? Ele fez a piada, lógico, a la Chuck. Falou assim: alguns de vocês, chegando em casa e a esposa tendo sido capturada, pensaria: ai, que coisa, né? Que pena. Continua a vida. Ai, eu espero que não seja assim para nenhum de nós. Não, Davi quis ir buscar tudo, né? E Deus vai recuperar coisas que talvez nós não queiramos recuperação, mas Ele vai trazer tudo de volta. Tem coisas que são dos nossos avós, das nossas heranças, que nós temos olhos assim, a gente já fica apavorado quando fala, eu não quero nada do meu. Mas Deus sabe de algo da herança de Deus, do seu avô, que ficou presa junto com as maldições e Ele quer resgatar. Um dia você vai entender, talvez não ainda, mas a gente vai entender. Só deixar Deus fazer, que Ele explica tudo direitinho na hora certa. Mas confia, confia. E, às vezes, Deus, versículo 11, né, desse 1 Samuel 30, então ele se fortaleceu no Senhor, versículo 6, Deus falou, vai, pega tudo de volta, e aí no versículo 11 eles acharam um egípcio lá pelos campos, e ele falou, olha, se você não me matar, eu sei exatamente onde eles estão, né? E às vezes Deus vai enviar algo ou alguém para estar no nosso caminho, para nos ajudar a recuperar tudo que foi perdido. E nós precisamos confiar nisso que Deus enviou, sem chutar o egípcio. Deus enviou alguém fora do quadrado que talvez nós quiséssemos matar, mas Deus enviou para nos ajudar dentro desse processo de restituição e provisão, para chegar no lugar da provisão, que era a restituição de tudo. Então, cuidado. Use a visão de Deus para chegar no lugar da provisão e deixa Deus enviar quem ou o que Ele quiser para você chegar lá. Eu falei já que foi a última palavra várias vezes, né? Mas tem mais uma que alguém trouxe aqui no meio do fim ali, que eu não anotei toda, mas é algo do tipo: existe uma palavra na sua medula óssea que você já não lembra mais, mas essa palavra, ela será lembrada. Que a tua medula óssea, ela está registrada lá. E ela mesma, de alguma maneira, não sei como, vai te lembrar dessa palavra, de um romper de Deus no seu passado, porque Ele quer fazer de novo daquela mesma maneira que Ele fez nessa vez, que a tua medula óssea vai te lembrar. Não sei, entrego. E agora o fim mesmo, que o Chad, lá no finzinho, quando o Chuck já tinha despedido todo mundo, ele falou assim: queridos, haverá nesses 21 dias algumas ofensas que o Senhor trará à luz, ofensas novas ou antigas, que precisam ser perdoadas. Então, nesse tempo de 21 dias, seja rápido em perdoar. Em meio à sua alegria, de louvor, de adoração, de gratidão, seja também rápido em perdoar, em nome de Jesus. Amém? Vamos selar essa palavra com a ceia do nosso amado, com o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o teu corpo, Senhor, que foi moído, partido, ferido, traspassado por nossas iniquidades, transgressões e pecados. Era para ser eu, mas foi o Senhor no meu lugar. Eu te agradeço, Senhor, porque ao partir o seu corpo, foi partido o véu de separação e nós hoje podemos ter o abraço do papai de novo,
O Senhor abriu o caminho para a reconciliação com o Pai, para que nós pudéssemos ser tão filhos quanto Jesus é filho, tão amados quanto Ele, tão empoderados quanto Ele. Se nele permanecermos, e nós dizemos que sim, nós nos tornamos participantes do teu corpo ao comer de ti. E o Brasil come de ti. O Brasil também se faz participante do teu corpo, Jesus. Nós entraremos na visão e na provisão para alcançarmos essa visão que o Senhor tem para o Brasil, nação santa, nação adoradora, nação evangelista entre as nações. Nação em cuja terra está o céu e que avançará adorando profeticamente, gloriosamente, majestosamente. Adoração profética extravagante em humildade, santidade, honra, intencionalidade. Nós entramos no nosso desígnio, no chamado de Deus para nós, participantes de Cristo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. E nós bebemos de ti, Senhor. Esse é o teu sangue com o teu DNA, produzido na tua medula óssea, que vai entrar na nossa corrente sanguínea e na nossa medula óssea, registrando a tua visão, perfeita visão do Evangelho, do Reino de Deus, a tua visão para o Brasil, a tua visão para nós, e haja o desatar, Senhor, da provisão para nós alcançarmos a tua visão e o teu destino e desígnio para nós e para a nossa nação. Em nome de Jesus, nós bebemos de ti, Jesus. Bebemos do teu sangue, o sangue do Cordeiro de Deus, que tirou o nosso pecado, tirou o pecado da nossa nação, tirou o pecado do mundo. E o Brasil bebe. Lechaim. Aleluia. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Amém? Amo vocês. Nos vemos domingo que vem. Só para você saber, nós não temos mais agenda de seminários até agosto. Então, se você tiver interesse de nós virmos ministrar em algum lugar onde você quiser, fale conosco. Você já tem o nosso WhatsApp, 11 9 82367686823676868686. Câmara lenta total. Tá bom? Conforme o Espírito Santo guiar, estamos por aqui escrevendo, trabalhando no primeiro capítulo ainda do nosso comentário bíblico do Apocalipse, com a versão Casa da Glória. Estamos aqui para servir os amados, se o Senhor assim quiser. Amém? Amo vocês. Shalom, shalom.